Em uma véspera de Natal silenciosa, um pai viúvo retorna ao lar consumido pela culpa e pela ausência. Mas ao abrir a porta, é surpreendido pelo som esquecido da risada da filha, algo que julgava perdido para sempre. A responsável por esse milagre é a nova babá, cuja presença amorosa começa a curar feridas que pareciam eternas. O que ele ainda não sabe é que essa transformação despertará conflitos profundos, forçando todos a confrontar suas dores mais escondidas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva fina de dezembro caía sobre Curitiba, quando o táxi estacionou em frente ao sobrado de tijolos aparentes na rua arborizada do bairro Batel. Marcelo Andrade pagou a corrida com gestos automáticos, sem olhar para o motorista, sem trocar palavras além do necessário. Seu corpo inteiro carregava o peso de semanas longe de casa, de noites dormidas em hotéis impessoais, de reuniões intermináveis que consumiam cada gota de energia que ainda lhe restava. A mala, preta que arrastava pelas rodas, parecia mais pesada a cada passo, assim como a culpa que carregava no peito desde que decidira aceitar aquela última viagem de negócios. Eram quase 6 da tarde e o céu já começava a escurecer, trazendo aquele tom acinzentado típico do inverno paranaense. As árvores da rua balançavam suavemente com o vento gelado que vinha do sul, e Marcelo puxou o paletó mais junto ao corpo antes de abrir o portão da garagem. A casa estava iluminada. As janelas do segundo andar refletiam uma luz amarelada e acolhedora que contrastava com o frio que sentia por dentro. Havia meses que aquela casa não lhe trazia conforto. Cada cômodo guardava memórias que preferia evitar. Cada corredor ecoava a ausência de quem já não estava mais ali. Helena. O nome da esposa ainda doía como uma ferida aberta. Fazia quase 2 anos desde que ela partira, levada por uma enfermidade silenciosa que consumiu sua vitalidade em questão de meses. Marcelo ainda se lembrava de cada detalhe daqueles últimos dias, da forma como segurou sua mão enquanto ela adormecia pela última vez, da promessa que fizera de cuidar da filha de ambos com todo o amor que ela merecia. Mas as promessas feitas à beira de um leito se dissolvem facilmente quando a dor se instala e paralisa. E foi exatamente o que aconteceu. Após a partida de Helena, Marcelo se refugiou no trabalho como quem se esconde de um temporal. Aceitou cada projeto, cada viagem, cada reunião que o mantivesse longe daquela casa e das lembranças que ela guardava. E Laura, sua filha de 6 anos, ficara em segundo plano. Menina de olhos castanhos, profundos e cabelos lisos que caíam sobre os ombros delicados, Laura nascera com uma condição neurológica que exigia cuidados especiais, rotinas estruturadas e, acima de tudo, presença constante. Presença que Marcelo não conseguia oferecer. Nos primeiros meses após a perda de Helena, ele tentara estar presente, mas cada sorriso de Laura lembrava a mãe. Cada gesto infantil ecoava a voz da esposa e a dor se tornava insuportável. Então ele se afastou. Contratou profissionais, organizou terapias, garantiu que nada faltasse materialmente, mas emocionalmente estava ausente. E Laura, aos poucos, foi se retraindo. A menina que antes falava com dificuldade, mas com entusiasmo, passou a falar cada vez menos. Os sorrisos escassearam. Os olhos brilhantes de curiosidade perderam o brilho. Ela se tornou uma criança silenciosa, triste, vivendo em um mundo paralelo onde ninguém parecia conseguir alcançá-la. Marcelo abriu a porta da frente com a chave que guardava no bolso e esperou encontrar o silêncio habitual. Laura provavelmente estaria no quarto, talvez assistindo televisão ou simplesmente deitada na cama, olhando para o teto como fazia nos últimos meses. A casa deveria estar quieta, como sempre ficava quando ele chegava. Mas não foi isso que encontrou. Um som inesperado chegou até seus ouvidos antes mesmo que ele fechasse a porta. Uma risada, cristalina, espontânea, cheia de vida. A risada de uma criança. A risada de Laura. Marcelo congelou no lugar, a mala ainda na mão, o coração disparando dentro do peito. Havia quanto tempo não ouvia aquele som?
Meses, talvez mais de um ano, desde antes da partida de Helena, desde quando ainda existia alegria naquela casa, desde quando ele ainda era capaz de fazer a filha sorrir. Largou a mala no hall de entrada e seguiu o som que vinha da sala de estar. Caminhou devagar, quase em silêncio, como quem teme quebrar um encanto frágil. Ao se aproximar da porta entreaberta, espiou pelo vão e o que viu fez seu peito apertar com uma mistura de emoção e culpa tão intensa que quase tirou seu fôlego. Laura estava sentada no tapete felpudo da sala, cercada por blocos coloridos de montar, livros ilustrados e bonecos de pelúcia. Mas não estava sozinha. Uma jovem mulher estava ao seu lado, sentada no chão com as pernas cruzadas, vestindo uma calça jeans simples e uma blusa rosa clara. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo descontraído e seu rosto irradiava uma alegria genuína enquanto incentivava Laura a encaixar as peças de um quebra-cabeça adaptado. Aquela era Camila, a nova babá. Marcelo se lembrava vagamente de tê-la contratado algumas semanas atrás, antes de viajar. Uma indicação de uma agência especializada em cuidadores de crianças com necessidades especiais. Ele havia conversado com ela apenas uma vez, de forma rápida e protocolar, repassando instruções básicas, horários, contatos de emergência. Camila tinha 28 anos, formação em pedagogia e experiência com crianças que precisavam de atenção diferenciada. No papel, ela parecia perfeita. Mas Marcelo não esperava ver o que estava vendo agora. Camila segurava a mão de Laura com delicadeza, guiando seus dedos pequenos até a peça certa do quebra-cabeça. Vamos lá, Laura, você consegue. Essa peça vai aqui, olha só. Isso mesmo, muito bem. A voz de Camila era suave, encorajadora, desprovida de qualquer impaciência ou frustração. E Laura, que normalmente desistia de qualquer atividade após poucos minutos, estava concentrada, tentando, participando. E quando finalmente encaixou a peça no lugar certo, ela soltou aquela risada novamente. Um som tão puro, tão cheio de alegria, que Marcelo sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Você conseguiu, Laura. Parabéns, minha linda. Camila aplaudiu com entusiasmo genuíno e puxou a menina para um abraço afetuoso. Laura, que havia se tornado tão distante do toque humano, se deixou abraçar sem resistência. Pelo contrário, ela abraçou Camila de volta, aconchegando o rosto no ombro da jovem como quem finalmente encontrou um porto seguro. Marcelo recuou um passo, encostando-se na parede do corredor, tentando processar o que acabara de presenciar. Sua filha, que passara meses mergulhada em um silêncio quase total, estava ali, sorrindo, brincando, demonstrando afeto. E tudo isso em apenas algumas semanas, sob os cuidados de uma profissional que ele mal conhecia. A ficha caiu como um peso brutal sobre seus ombros. Ele havia falhado. Enquanto se afundava no trabalho e na fuga emocional, Laura definhava. E foi preciso que uma estranha entrasse em suas vidas para devolver à menina aquilo que ele, o pai, deveria ter oferecido desde o início: presença, paciência, amor. A culpa se transformou em um nó na garganta. Marcelo respirou fundo, enxugou rapidamente os olhos e se afastou da porta, caminhando até a cozinha para ganhar tempo antes de se anunciar. Precisava recuperar o controle, colocar a máscara de normalidade que usava tão bem no mundo corporativo. Mas por dentro estava despedaçado. A cozinha estava impecável. Camila havia organizado tudo. Sobre a bancada de granito, havia um bilhete escrito à mão com letra caprichada. Senhor, Marcelo, preparei o jantar para Laura. Está na geladeira, só aquecer. Ela comeu bem hoje e fez todas as atividades. Amanhã retomo às 8 da manhã. Qualquer coisa, pode me ligar. Atenciosamente, Camila. Simples, direto, profissional, mas também afetuoso. Cada palavra daquele bilhete contrastava com a própria ausência dele. Camila sabia o que Laura havia comido, o que havia feito, como estava se sentindo. Marcelo, por outro lado, mal sabia se a filha estava bem ou não nos últimos dias.
Ele ouviu passos leves se aproximando e se virou. Camila surgiu na porta da cozinha, trazendo Laura pela mão. Ao ver Marcelo, ela abriu um sorriso educado e cumprimentou com simplicidade. Boa noite, Sr. Marcelo. Não sabia que o senhor já tinha chegado. Marcelo tentou sorrir, mas o gesto saiu tenso, forçado. Acabei de chegar. Desculpe não ter avisado antes. A viagem foi mais longa do que eu esperava. Tudo bem. Laura se comportou muito bem enquanto o senhor estava fora. Ela está progredindo bastante. Camila se abaixou na altura da menina e ajeitou uma mecha de cabelo que caía sobre seu rosto. Não está, Laura. Você foi uma campeã hoje. Laura não respondeu com palavras, mas seu sorriso discreto dizia tudo. Ela olhou rapidamente para o pai, depois desviou o olhar, como se não soubesse exatamente como reagir à presença dele. Marcelo sentiu aquilo como uma punhalada. Sua própria filha estava desconfortável na presença dele. Camila percebeu a tensão no ar e se levantou, mantendo o tom leve. Bom, vou deixar vocês jantarem juntos. Eu volto amanhã cedo. Laura, amanhã a gente termina aquele desenho lindo que você começou hoje, tá bom? A menina acenou levemente com a cabeça, mas não soltou a mão de Camila. A jovem precisou gentilmente se desprender dos dedos pequenos que se agarravam a... Ela, eu volto, prometo. Você vai jantar com o papai agora, tá bom? Laura finalmente soltou, mas seus olhos seguiram Camila até a porta. Marcelo acompanhou a jovem até a saída, agradecendo de forma breve e mecânica. Ela pegou sua bolsa, vestiu um casaco leve e acenou antes de sair pela porta da frente. Até amanhã. Cuide-se, Sr. Marcelo. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou a dominar a casa. Marcelo voltou para a cozinha e encontrou Laura ainda parada no mesmo lugar, olhando para o chão, os braços caídos ao lado do corpo. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal assustado. Laura, vamos jantar? A menina não respondeu. Apenas seguiu o pai até a mesa, sentou-se na cadeira que ele puxou para ela e esperou. Marcelo aqueceu a comida que Camila havia preparado, uma sopa de legumes colorida e nutritiva, e serviu para ambos. Eles comeram em silêncio. Ele tentou puxar conversa algumas vezes, perguntando sobre o dia dela, sobre as atividades que havia feito. Laura respondia com monossílabos ou apenas acenos de cabeça. Era como se houvesse um muro invisível entre eles, construído tijolo por tijolo ao longo de meses de ausência paterna. Após o jantar, Marcelo levou Laura para o banho e depois para a cama. Ela cooperou mecanicamente, mas sem demonstrar emoção. Quando ele a cobriu com o edredom e se inclinou para dar boa noite, Laura virou o rosto para o lado, evitando o beijo. Marcelo ficou paralisado por um instante. Depois apenas murmurou um boa noite baixinho e saiu do quarto, fechando a porta devagar. De volta à sala, ele se deixou cair no sofá, esgotado física e emocionalmente. A casa estava silenciosa novamente, mas agora o silêncio pesava diferente. Não era mais só ausência, era rejeição. Sua própria filha havia se afastado dele. E ele não sabia se ainda havia tempo de consertar o que quebrara. Foi nesse momento que ouviu a chave girando na fechadura da porta dos fundos. Passos firmes ecoaram pelo corredor e, segundos depois, Valéria entrou na sala. Cunhada de Marcelo, irmã de Helena, Valéria tinha 42 anos, cabelos curtos tingidos de loiro escuro e uma expressão perpetuamente controlada. Ela morava a poucos quarteirões dali e, desde a partida de Helena, havia assumido um papel cada vez mais presente na vida da sobrinha. Ou melhor, dominante. Marcelo, você voltou. Sua voz era educada, mas havia uma frieza nela que sempre o incomodava. Nem me avisou. Cheguei há pouco. Marcelo se levantou, mais por educação do que por vontade. Não queria uma conversa naquele momento, mas sabia que Valéria não era do tipo que aceitava ser ignorada. Ela entrou na cozinha sem pedir licença, abriu a geladeira, vasculhou as prateleiras como se fosse sua própria casa. Vi que aquela moça deixou comida. Ela cozinha bem? Camila? Sim, estava tudo ótimo. Marcelo sabia onde aquela conversa ia chegar. Valéria nunca escondera sua desaprovação em relação à contratação de uma babá. Ela achava que deveria
Ser ela a cuidar de Laura, que ninguém melhor do que a tia para substituir a mãe. Valéria voltou para a sala, cruzou os braços e observou Marcelo com olhar crítico. Sabe, Marcelo, eu ainda acho que essa decisão foi precipitada. Você nem conhece essa moça direito. Colocar uma estranha para cuidar da Laura assim do nada? Ela é uma profissional qualificada, Valéria. Tem experiência com crianças que precisam de atenção especial. Marcelo tentou manter a voz firme, mas a exaustão transparecia. Experiência não substitui laço de sangue. Valéria deu um passo à frente, o tom se tornando mais incisivo. Eu sou a tia dela. Sou irmã da Helena. Eu deveria estar cuidando dela, não uma estranha que apareceu do nada. Você tem sua vida, Valéria. Seu trabalho, suas responsabilidades. Não posso pedir que você largue tudo por causa da Laura. Eu largaria, sem hesitar. A voz dela tremeu ligeiramente, revelando a emoção por trás da máscara de controle. Helena era minha única irmã. Laura é tudo o que restou dela. Eu tenho o direito de estar presente, de cuidar dela, de garantir que ela cresça conhecendo quem a mãe era. Marcelo respirou fundo, sentindo a tensão aumentar. Ninguém está te impedindo de estar presente, Valéria, mas eu preciso de ajuda profissional. Laura precisa de rotinas, de atividades estruturadas, de amor. Valéria interrompeu, cravando os olhos nele. Ela precisa de amor. E não de uma funcionária que está aqui só pelo salário. As palavras cortaram fundo. Marcelo sabia que ela não estava errada em tudo. Laura precisava de amor. Mas ele também sabia que Camila oferecia algo que nem ele, nem Valéria conseguiam naquele momento. Um cuidado profissional aliado a uma afetividade genuína e sem as amarras do luto. Camila não carregava o peso da perda de Helena. Ela podia olhar para Laura e ver a criança que ela era, não a lembrança viva da pessoa que se fora. Valéria, eu entendo sua preocupação, mas Camila está fazendo um trabalho excelente. Hoje mesmo, quando cheguei, vi Laura rindo, brincando, participando de atividades. Fazia meses que eu não via ela assim. A expressão de Valéria endureceu ainda mais. Rindo? Com uma estranha? E comigo ela mal fala, é isso? A mágoa transbordava agora, crua e dolorosa. Eu sou a tia dela, Marcelo. Eu amei Helena mais do que qualquer pessoa nesse mundo. E agora você está me dizendo que minha sobrinha prefere a companhia de uma funcionária do que a minha? Não é sobre preferência, Valéria. É sobre o que é melhor para Laura nesse momento. E você acha que sabe o que é melhor para ela? O homem que passa semanas fora, que mal olha para a própria filha, que se esconde no trabalho para não encarar a dor? Você acha que tem autoridade moral para decidir isso? As palavras saíram como flechas envenenadas, cada uma acertando em cheio. Marcelo fechou os olhos, respirando fundo para controlar a raiva que começava a ferver dentro dele. Eu sei que falhei. Eu sei que não tenho sido o pai que deveria ser, mas estou tentando mudar isso, e para isso preciso de ajuda. Camila está aqui para ajudar Laura a se desenvolver, a superar suas dificuldades. Não para substituir ninguém. Valéria deu um passo para trás, a expressão ferida. Você não entende, Marcelo. Você nunca vai entender. Helena me fez prometer que eu cuidaria de Laura se algo acontecesse com ela. Eu prometi. E agora estou vendo minha sobrinha ser criada por uma estranha enquanto eu fico de lado observando. Isso está me matando. A confissão saiu carregada de uma dor tão profunda que Marcelo por um instante sentiu pena dela. Valéria também estava sofrendo. A perda de Helena a havia devastado de formas que ele não compreendia completamente. E agora, vendo Laura se apegar a Camila, ela sentia que estava perdendo também a única conexão que lhe restava com a irmã. Valéria, você sempre será bem-vinda aqui. Laura precisa de você, mas precisa de você como tia, não como substituta da mãe. E precisa que todos nós trabalhemos juntos pelo bem dela, sem competir, sem disputar espaço. Ela o encarou por longos segundos, os olhos marejados, mas o queixo erguido, em desafio. Eu vou estar aqui, Marcelo, todos os dias. Não vou deixar minha sobrinha ser criada por estranhos. Se você não gosta, problema seu, mas eu não vou embora. E sem esperar resposta, Valéria deu meia volta e saiu pela mesma porta dos fundos por onde havia entrado,
deixando Marcelo sozinho novamente. Ele ficou parado ali, absorvendo o peso daquela conversa, sentindo que algo muito maior e mais complicado estava apenas começando. Subiu as escadas lentamente e, antes de ir para o próprio quarto, espiou pela fresta da porta do quarto de Laura. A menina dormia tranquila, abraçada a um ursinho de pelúcia que Camila provavelmente havia deixado com ela. E mesmo no sono, havia um traço de serenidade no rosto infantil que Marcelo não via há muito tempo. Ele fechou a porta com cuidado e foi para seu quarto, deitando-se na cama sem sequer tirar a roupa. O teto branco parecia infinito, enquanto sua mente girava em círculos, tentando processar tudo. Laura estava renascendo sob os cuidados de Camila. Valéria estava cada vez mais ressentida e controladora. E ele, Marcelo, estava preso entre a culpa do passado e o medo do futuro. A véspera de Natal se aproximava rapidamente. Em poucos dias a casa estaria cheia de cobranças veladas, tensões disfarçadas de preocupação e expectativas impossíveis. E no centro de tudo isso, uma criança frágil que merecia apenas paz, amor e a chance de ser feliz. Marcelo fechou os olhos, desejando que o sono viesse logo e interrompesse aquele turbilhão de pensamentos. Mas o sono demorou. E quando finalmente chegou, trouxe consigo sonhos inquietantes, onde Helena o olhava com decepção, onde Laura chorava sem parar e onde Valéria apontava o dedo acusador, repetindo sem cessar: "Você falhou, você falhou, você falhou." E talvez ela estivesse certa. Talvez ele realmente tivesse falhado. Mas ainda havia tempo, ainda havia uma chance. E pela primeira vez em muito tempo, Marcelo decidiu que faria o que fosse preciso para reconquistar a confiança da filha, mesmo que isso significasse enfrentar fantasmas do passado e batalhas no presente que preferia evitar. A noite seguiu lenta e silenciosa sobre Curitiba. A chuva continuou caindo, lavando as ruas, limpando as calçadas, enquanto dentro daquela casa de tijolos aparentes, 3 vidas se entrelaçavam em uma dança delicada de dor, esperança e recomeço. Os dias seguintes trouxeram uma rotina que Marcelo jamais imaginara possível. Ele havia decidido cancelar as próximas viagens de trabalho e passar mais tempo em casa, tentando reconectar-se com Laura. Mas o que parecia uma decisão simples revelou-se um desafio imenso. A menina já havia construído um mundo próprio, e a presença dele, depois de tanto tempo ausente, era quase uma invasão nesse universo delicado que ela compartilhava apenas com Camila. Todas as manhãs, pontualmente às 8 horas, Camila chegava à casa trazendo consigo uma energia que contrastava com o clima pesado que Valéria insistia em manter. A jovem babá entrava pela porta da frente com um sorriso genuíno, cumprimentava Marcelo educadamente e seguia, direto para o quarto de Laura, onde a menina já a esperava ansiosa. O ritual era sempre o mesmo. Camila ajudava Laura a se vestir, conversando com ela sobre o dia que começava, contando histórias engraçadas, fazendo piadas bobas que arrancavam risadinhas tímidas da criança. Depois desciam para o café da manhã, que Camila transformava em um momento lúdico e educativo. Marcelo observava tudo de longe, sentado à mesa da cozinha com seu café preto e o notebook aberto, fingindo trabalhar enquanto, na verdade, estava completamente absorto na dinâmica entre as duas. Camila havia criado jogos simples para estimular Laura durante as refeições. Cada garfada era uma conquista celebrada. Cada tentativa de segurar o copo sozinha era recebida com entusiasmo. A menina, que antes comia mecanicamente e sem interesse, agora participava ativamente, tentando imitar os gestos de Camila, buscando sua aprovação com olhares expectantes. "Você está indo muito bem, Laura. Olha só como você já consegue segurar a colher certinho." A voz de Camila era sempre calorosa, desprovida de condescendência. Ela tratava Laura com o respeito de quem enxerga uma pessoa completa, não apenas uma criança com limitações. "Amanhã a gente tenta comer aquele iogurte que você gosta, tá bom? Mas só se você prometer que vai tomar todo o suco de laranja hoje." Laura acenou afirmativamente,
e Marcelo viu um brilho nos olhos da filha que há muito não via. Era como se cada dia com Camila acendesse uma nova luz dentro daquela criança que estivera apagada por tanto tempo. E quanto mais ele observava, mais se dava conta do abismo que existia entre ele e a própria filha. Ele não sabia conversar com ela da forma como Camila fazia. Não sabia transformar momentos simples em experiências significativas. Não sabia simplesmente ser o pai que Laura precisava. Após o café da manhã, Camila conduzia Laura para a sala de estar, onde montava uma verdadeira estação de atividades adaptadas. Blocos de encaixe coloridos, livros com texturas diferentes, massinhas de modelar, quebra-cabeças com peças grandes, jogos educativos. Tudo cuidadosamente selecionado para estimular o desenvolvimento motor e cognitivo da menina sem sobrecarregá-la. E Laura respondia. A cada dia, um pequeno avanço, um movimento mais coordenado, uma palavra nova tentada com esforço, um sorriso mais largo. Eram vitórias minúsculas para o mundo, mas monumentais para aquela família. Marcelo tentava se aproximar. Às vezes descia até a sala e perguntava se podia participar das brincadeiras. Camila sempre o recebia com gentileza, explicando as atividades, mostrando como ele poderia interagir com Laura. Mas a menina se fechava quando o pai se aproximava. Seu corpo ficava tenso, seus movimentos se tornavam mais contidos e o brilho dos olhos diminuía. Não era rejeição intencional, era medo. Medo de que ele fosse embora novamente, medo de se apegar e ser abandonada mais uma vez. Camila percebia a dificuldade e, com delicadeza, tentava mediar aquela relação. Senhor Marcelo, que tal se o senhor ajudasse Laura a montar essa torre de blocos? Ela está ficando muito boa nisso. Laura, mostra para o papai como você consegue empilhar até 5 blocos sem derrubar. Mas Laura desviava o olhar, fixando-se apenas em Camila, ignorando a presença do pai. E Marcelo, embora doesse, entendia. Ele havia criado aquele distanciamento. Agora precisaria de tempo, paciência e muito esforço para reconstruir a ponte que ele mesmo destruíra. O que Marcelo não esperava era que o maior obstáculo não seria a resistência de Laura, mas a interferência cada vez mais constante e invasiva de Valéria. A cunhada havia começado a aparecer todos os dias, sempre com alguma desculpa. Trazia um brinquedo novo para a sobrinha, levava doces caseiros, oferecia ajuda com a casa. Mas, na verdade, Valéria estava ali para vigiar, para observar cada movimento de Camila, para questionar cada decisão tomada pela jovem babá, para marcar território. Foi em uma tarde de quinta-feira, 3 dias antes do Natal, que a tensão finalmente começou a transbordar. Camila estava na sala com Laura, ensinando-a a fazer movimentos de alongamento suaves, enquanto cantavam uma música infantil. Laura ria, tentando imitar os gestos exagerados que Camila fazia, quando Valéria entrou pela porta dos fundos sem bater, sem avisar, como sempre fazia. Boa tarde. A voz de Valéria cortou o ambiente leve como uma lâmina. Ela trazia uma sacola de papel na mão e um ar de superioridade no rosto. Trouxe uns biscoitos que fiz para Laura. São os preferidos dela. A receita era da Helena. Camila se levantou, limpando as mãos na calça e cumprimentando educadamente. Boa tarde, dona Valéria. Que gentileza a sua. A gente já lanchamos há pouco, mas posso guardar para amanhã. Não precisa guardar. Laura pode comer agora. Valéria ignorou completamente a resposta de Camila e se dirigiu diretamente à sobrinha, ajoelhando-se na altura dela e abrindo a sacola. Olha aqui, meu amor. A titia fez aqueles biscoitinhos de chocolate que você adorava quando a mamãe estava aqui. Lembra? A mamãe fazia direto para você. Laura olhou para os biscoitos, depois para Camila, visivelmente confusa. A menina já havia aprendido a seguir a rotina estabelecida pela babá e sabia que lanches fora de hora não faziam parte do planejamento. Camila percebeu o desconforto da criança e tentou intervir com tato. Dona Valéria, Laura segue uma rotina alimentar bem certinha. A nutricionista recomendou que a gente não quebre os horários para não atrapalhar o apetite nas refeições principais. Mas posso guardar os biscoitos e dar para ela amanhã no lanche da tarde. A nutricionista.
Valéria se levantou lentamente, fechando a sacola com um movimento brusco. Claro, a nutricionista que você contratou. Porque agora tudo precisa passar por você, não é? Não é isso, dona Valéria. Eu só estou seguindo as orientações que o senhor Marcelo me passou. A gente quer o melhor para Laura, e uma rotina bem estabelecida ajuda muito no desenvolvimento dela. Camila mantinha o tom calmo, profissional, mas Marcelo, que observava tudo da porta da cozinha, já conseguia perceber a tensão crescendo. Valéria cruzou os braços, os olhos fixos em Camila com uma intensidade quase agressiva. Você sabe, Camila, eu cuidei dessa menina desde que ela nasceu. Eu estava lá quando a Helena dava os primeiros banhos nela. Eu estava lá quando ela deu os primeiros passos. Eu estava lá quando ela adoeceu pela primeira vez. Eu conheço Laura melhor do que ninguém. E agora você, que está aqui há o quê? Algumas semanas, acha que pode vir me dizer como eu devo tratar minha própria sobrinha? O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Laura começou a se retrair, sentindo a hostilidade no ar. Camila respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Dona Valéria, eu não estou tentando dizer como a senhora deve tratar Laura. Eu só estou fazendo o meu trabalho. E meu trabalho é garantir que ela tenha uma rotina saudável, atividades que estimulem seu desenvolvimento e um ambiente tranquilo onde ela possa se sentir segura. Ambiente tranquilo? Valéria deu um passo à frente, a voz subindo de tom. Você acha que eu atrapalho o ambiente? Você acha que a presença da tia é um problema para essa criança? Não foi isso que eu disse. Camila mantinha a postura firme, mas respeitosa. Eu só acho que todos que amam Laura deveriam trabalhar juntos, seguindo as mesmas orientações para que ela não fique confusa. Confusa. A palavra saiu como um insulto da boca de Valéria. Minha sobrinha não está confusa. Ela está sendo manipulada por alguém que quer ocupar um lugar que não é seu. Foi quando Marcelo decidiu intervir. Ele entrou na sala com passos decididos, a voz firme. Valéria, chega. Você está ultrapassando todos os limites. A cunhada se virou para ele, os olhos faiscando. Eu estou ultrapassando limites? Eu? Quem contratou uma estranha para cuidar da minha sobrinha foi você, Marcelo. Quem decidiu que uma funcionária deveria substituir a família foi você. Não venha me falar de limites quando você mal está presente na vida dessa criança. Eu estou tentando mudar isso. E para mudar, preciso de ajuda. Camila está aqui para ajudar, não para substituir ninguém. Marcelo se posicionou ao lado da babá, deixando claro que estava apoiando seu trabalho. Valéria soltou uma risada amarga, incrédula. Ajuda. Que conveniente. E quando você se cansar de brincar de pai presente, quando decidir que a dor está grande demais e voltar a fugir para suas viagens intermináveis, o que vai acontecer com Laura? Ela vai ficar aqui, apegada a uma mulher que pode ir embora a qualquer momento, porque no fim das contas é só um emprego para ela. As palavras atingiram Marcelo em cheio, mas foi Camila quem respondeu, e atingiu de uma forma que surpreendeu a todos. Dona Valéria, com todo o respeito, mas a senhora está errada. Isso não é só um emprego para mim. Laura não é só uma responsabilidade profissional. Eu me importo de verdade com ela. Eu vejo o quanto ela é especial, o quanto ela tem potencial, o quanto ela merece ser feliz. E sim, talvez um dia eu não esteja mais aqui. Mas enquanto eu estiver, vou fazer tudo ao meu alcance para que ela cresça com amor, segurança e oportunidades de se desenvolver. E não vou aceitar que alguém tente sabotar isso, nem que seja por medo ou por ciúme. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Valéria ficou paralisada, processando as palavras de Camila. Pela primeira vez, alguém havia nomeado o que ela sentia: medo e ciúme. Medo de perder a última conexão com Helena. Ciúme de ver Laura se apegando a outra pessoa que não fosse ela. E ter isso jogado em seu rosto com tamanha clareza a desarvorou. Completamente. Como você ousa? A voz de Valéria saiu trêmula, carregada de emoção. Você não sabe nada sobre mim, nada sobre o que eu passei, nada sobre o que perdi. Camila suavizou o tom, mas não recuou. Eu sei que a senhora perdeu sua irmã, e eu sinto muito por isso, sinceramente. Mas Laura também perdeu a mãe, e ela precisa de pessoas que olhem para ela
e vejam o futuro, não o passado. Ela precisa crescer sem o peso de ter que substituir a mãe que se foi ou de ser a única fonte de consolo para os adultos ao seu redor. Valéria abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Seus olhos encheram-se de lágrimas e, pela primeira vez desde que entrara naquela casa, ela pareceu vulnerável. Sem dizer mais nada, pegou a sacola de biscoitos, virou-se e saiu pela porta dos fundos, batendo-a com força. Laura, que havia presenciado tudo, estava visivelmente assustada. Seus olhos estavam arregalados e seu corpo tremia levemente. Camila imediatamente se ajoelhou ao lado dela, puxando-a para um abraço protetor. Está tudo bem, meu amor, está tudo bem. Ninguém está bravo com você. Você não fez nada de errado. Marcelo se aproximou, sentindo-se impotente. Ele queria confortar a filha, mas sabia que sua presença não traria o mesmo efeito que a de Camila. Sinto muito, Camila. Sinto muito por você ter que lidar com isso. A jovem olhou para ele por cima da cabeça de Laura, seus olhos ainda serenos apesar de tudo. Não precisa pedir desculpas, Sr. Marcelo. Eu entendo a dor dela, mas Laura não pode ser a tábua de salvação emocional de ninguém. Ela é uma criança e merece ter uma infância o mais leve possível. Marcelo acenou em concordância, mas por dentro estava completamente perdido. A situação estava saindo do controle. Valéria estava cada vez mais instável. Laura estava assustada, e ele não sabia como conciliar tudo isso. Como proteger a filha sem magoar ainda mais a cunhada? Como estabelecer limites sem parecer insensível à dor alheia? Naquela noite, depois que Camila foi embora e Laura finalmente adormeceu, após 1 hora de acalanto, Marcelo sentou-se na varanda dos fundos, observando a cidade iluminada que se estendia ao longe. As luzes de Natal começavam a aparecer nas casas vizinhas, trazendo uma alegria artificial que contrastava com o caos emocional que ele vivia. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Valéria. Precisamos conversar. Amanhã, sem a presença dela. Marcelo suspirou, guardando o telefone sem responder. Ele sabia que aquela conversa seria inevitável, mas também sabia que desta vez precisaria ser firme, por Laura, por ele mesmo, e sim por Camila também, que estava sendo atacada injustamente por simplesmente fazer seu trabalho com dedicação e amor. A noite esfriou e Marcelo voltou para dentro de casa, trancando as portas, apagando as luzes. Antes de subir para o quarto, passou pelo corredor e espiou mais uma vez pelo quarto de Laura. A menina dormia tranquila, abraçada ao ursinho que Camila lhe dera. E mesmo no sono, havia um pequeno sorriso nos lábios infantis. Pela primeira vez em muito tempo, Marcelo sentiu algo além de culpa e dor. Sentiu esperança. A esperança de que, apesar de tudo, ainda havia uma chance de reconstruir aquela família. Uma chance de ser o pai que Laura merecia. Uma chance de honrar a memória de Helena, não através do luto eterno, mas através da felicidade da filha que deixaram juntos neste mundo. Mas para isso, ele precisaria enfrentar demônios que vinha evitando há tempo demais. Precisaria estabelecer limites que nunca teve coragem de impor. Precisaria escolher entre agradar Valéria ou proteger Laura. E no fundo ele já sabia qual seria sua escolha. Só precisava encontrar forças para sustentá-la. Na manhã seguinte, Marcelo acordou com a determinação de ter a conversa difícil com Valéria, mas ao descer para a cozinha, encontrou uma cena que o fez esquecer temporariamente todos os problemas. Camila havia chegado mais cedo e estava preparando panquecas com Laura. A menina, em pé sobre um banquinho seguro ao lado do fogão, segurava uma colher de pau e ajudava a misturar a massa, sob a supervisão atenta da babá. Isso mesmo, Laura. Mexe bem, devagarzinho para não espirrar. Você está fazendo super bem. Daqui a pouco a gente vai virar a panqueca juntas, tá bom? Laura estava concentrada, a língua para fora em sinal de esforço, os olhos fixos na tigela. E quando finalmente conseguiu misturar toda a massa sem derramar nada, seu rosto se iluminou com um sorriso tão largo e genuíno que Marcelo sentiu o peito apertar de emoção. Consegui, Camila. Consegui. Conseguiu sim. Você é demais, sabia?
A jovem abraçou Laura lateralmente, tomando cuidado para não derrubar o banquinho. Agora vamos fazer a panqueca mais linda que esse mundo já viu. Marcelo ficou parado na porta, observando aquela cena doméstica tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Sua filha estava falando mais, estava sorrindo mais, estava vivendo mais. E tudo isso por causa de uma jovem de 28 anos que entrou em suas vidas há poucas semanas e já havia feito mais pela criança do que ele conseguira em meses. A culpa voltou, mas desta vez acompanhada de uma gratidão imensa. Gratidão por Camila existir. Gratidão por ela ter escolhido aquele trabalho. Gratidão por ela enxergar em Laura tudo aquilo que ele havia deixado de ver enquanto se afogava em autopiedade. Bom dia. Ele finalmente se anunciou entrando na cozinha. As duas se viraram e Laura, ao vê-lo, teve uma reação que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Em vez de se retrair como sempre fazia, ela acenou timidamente com a mão suja de farinha. Oi, papai, tô fazendo panqueca. Eram palavras simples, mas para Marcelo eram tudo. Pela primeira vez em meses, sua filha havia iniciado uma interação com ele. Pequena, tímida, mas real. E ele segurou aquele momento com toda a força que tinha, sentindo as lágrimas ameaçarem transbordar. Está fazendo sim. E tenho certeza que vai ficar deliciosa. Ele se aproximou devagar, sem invadir o espaço das duas, mas deixando claro que estava presente. Posso ajudar em alguma coisa? Camila sorriu, percebendo a importância daquele momento. Claro, Sr. Marcelo. Que tal colocar a mesa enquanto a gente termina aqui? E assim, naquela manhã de sexta-feira, véspera da véspera de Natal, pela primeira vez desde a partida de Helena, aquela família tomou café da manhã junta, com risos, conversas leves e a sensação reconfortante de que talvez as coisas pudessem melhorar. Talvez ainda houvesse esperança. Talvez o amor, nas suas mais diversas formas, pudesse mesmo curar feridas que pareciam incuráveis. Mas a paz seria breve, porque Valéria estava apenas começando sua batalha. E o que viria a seguir testaria os limites de todos os envolvidos de formas que ninguém poderia prever. A véspera de Natal chegou trazendo consigo um céu cinzento, carregado de nuvens pesadas que ameaçavam chuva a qualquer momento. Curitiba acordara com aquele frio úmido característico do verão sulino, e as ruas do Batel estavam movimentadas com pessoas correndo de última hora para comprar presentes, ingredientes para a ceia e enfeites esquecidos. Dentro da casa de tijolos aparentes, porém, o clima era de tensão silenciosa. Uma calma antes da tempestade que todos sentiam chegar, mas ninguém sabia exatamente quando ou como explodiria. Marcelo acordara cedo naquela manhã de sábado, determinado a fazer daquele dia algo especial para Laura. Havia passado a noite anterior montando mentalmente um plano. Levaria a filha para comprar uma árvore de Natal nova, escolheriam enfeites juntos, preparariam a casa para a ceia. Seria uma forma de criar memórias novas, mais leves, que não carregassem o peso sufocante do luto. Mas ao descer para a cozinha, encontrou Valéria já instalada ali, organizando ingredientes sobre a bancada, como se aquela fosse sua própria casa. Bom dia, Marcelo. A voz dela era firme, controlada, mas havia uma frieza que deixava claro que a conversa pendente ainda não havia sido esquecida. Vim cedo para preparar tudo para a ceia de hoje à noite. Vou fazer a receita de peru da Helena. Laura sempre adorou. Marcelo segurou a irritação que começava a borbulhar. Valéria, eu ia levar Laura para sair hoje. Pensamos em montar a árvore juntos, fazer algumas compras, deixar o dia mais leve para ela. A cunhada pausou o que estava fazendo e se virou lentamente, os olhos fixos nele com uma intensidade perturbadora. Mais leve. Repetiu a palavra como se fosse venenosa. Você acha que deixar a memória da mãe de lado vai fazer o dia mais leve? Você acha que fingir que Helena nunca existiu vai ajudar Laura? Não é sobre fingir que ela nunca existiu. É sobre permitir que Laura tenha momentos felizes, sem que tudo gire em torno da perda. Marcelo manteve a voz baixa, consciente de que a filha ainda dormia no andar de cima. Tudo gira em torno da perda porque a perda é real, Marcelo.
Valéria deu um passo à frente, a postura rígida. Helena. Era minha única irmã. Era a mãe dessa criança. E hoje é véspera de Natal, o dia favorito dela. Se você acha que vou deixar passar em branco, está muito enganado. Ninguém está dizendo para deixar passar em branco. Mas também não podemos transformar a data em um memorial fúnebre. Laura é uma criança. Ela merece celebrar o Natal com alegria e ela vai celebrar. Do jeito certo, seguindo as tradições que Helena criou. Valéria voltou a mexer nos ingredientes, encerrando a conversa por conta própria. A ceia será servida às 8 da noite. Eu sugiro que você não chegue, atrasado. Marcelo respirou fundo, contando até 10 mentalmente antes de responder. Estava claro que Valéria não aceitaria nenhuma outra opção. Ela havia decidido que controlaria aquele dia, que ditaria as regras, que manteria viva cada tradição que Helena estabelecera. E qualquer tentativa de mudança seria vista como traição à memória da irmã. Ele subiu de volta para o quarto e enviou uma mensagem para Camila, explicando a situação e pedindo que ela chegasse mais cedo para ajudar a preparar Laura para a ceia. A resposta veio quase imediatamente. Pode deixar. Chego ao meio-dia. Vamos deixar Laura linda e confortável para essa noite. O alívio que Marcelo sentiu ao ler aquela mensagem foi imenso. Saber que Camila estaria ali como um ponto de equilíbrio em meio ao caos emocional que Valéria criava trazia uma segurança que ele não sabia que precisava tanto. E foi nesse momento que algo se cristalizou dentro dele. Camila não era apenas uma funcionária. Ela havia se tornado um pilar essencial naquela família desconjuntada. Alguém que trazia estabilidade, afeto e bom senso quando tudo mais parecia desmoronar. Por volta de meio-dia, conforme prometido, Camila chegou. Vestia uma blusa branca simples e uma saia de tecido leve que ia até os joelhos. Trazia uma sacola colorida na mão e seu sorriso habitual que parecia iluminar qualquer ambiente. Ao entrar, cumprimentou Marcelo e, inevitavelmente, encontrou Valéria ainda na cozinha, agora envolvida no preparo do peru temperado. Boa tarde, dona Valéria. Camila tentou manter a educação, apesar da tensão palpável que ficara do último encontro. Valéria mal olhou para ela. Boa tarde, respondeu secamente, voltando a atenção para a carne que temperava com movimentos bruscos e excessivos. Camila trocou um olhar rápido com Marcelo, que apenas balançou a cabeça sutilmente, indicando que seria melhor não insistir. A jovem subiu então para o quarto de Laura, onde encontrou a menina já acordada, sentada na cama com o ursinho de pelúcia no colo, olhando pela janela para o céu cinzento lá fora. Bom dia, princesa. Ou melhor, boa tarde. Camila entrou com energia, pousando a sacola sobre a cama. Trouxe uma surpresa para você. Laura se animou imediatamente, os olhos brilhando de curiosidade. O quê? Abre aí para ver. Camila sentou-se ao lado dela, observando com carinho, enquanto a menina, com movimentos ainda um pouco descoordenados, mas muito mais confiantes do que semanas atrás, abria a sacola e retirava um vestido vermelho, de veludo com detalhes brancos nas mangas e na barra. É para mim? A voz de Laura saiu em um sussurro maravilhado. É sim, para você usar hoje à noite na ceia de Natal. Vai ficar linda, eu tenho certeza. Camila ajudou a menina a segurar o vestido contra o corpo, mostrando no espelho como ficaria. E trouxe esse laço branco para colocar no cabelo também. O que você achou? Laura abraçou o vestido contra o peito, um sorriso largo abrindo em seu rosto. Lindo. É lindo, Camila. Que bom que você gostou. Agora vamos almoçar, descansar um pouquinho e depois a gente te arruma toda linda para a festa. Tá bom? A tarde transcorreu em relativa calmaria. Camila manteve Laura entretida no quarto, longe da cozinha onde Valéria trabalhava ferozmente, criando prato após prato, como se estivesse em uma competição silenciosa, para provar que ninguém poderia fazer melhor do que ela. Marcelo tentou ajudar algumas vezes, mas foi dispensado com rispidez. Ele acabou se refugiando no escritório, fingindo trabalhar, enquanto, na verdade, apenas observava as horas passarem com crescente apreensão. Por volta das 6 da tarde, Camila começou a arrumar Laura. Deu banho na menina,
Lavou seus cabelos com cuidado. Secou cada mecha com paciência infinita. Depois vestiu o vestido vermelho, que ficou perfeito no corpo pequeno de Laura. Ajustou o laço branco nos cabelos lisos e escuros e aplicou um leve brilho labial que fez a menina se sentir como uma princesa de verdade. Quando desceram para a sala às 7h30, Marcelo estava esperando junto à árvore de Natal que ele mesmo montara durante a tarde em um ato solitário de tentativa de normalidade. Ao ver a filha descendo as escadas de mãos dadas com Camila, vestida com aquele vestido encantador, o coração de Marcelo quase parou. Laura estava linda, mas mais do que isso estava feliz. Seus olhos brilhavam, seu sorriso era largo e genuíno, e ela caminhava com uma confiança que ele não via há muito tempo. Você está linda, Laura. Marcelo se aproximou, ajoelhando-se na altura da filha. Parece uma princesa. Laura corou levemente, mas não se afastou. Pelo contrário, ela estendeu a mão e tocou a gravata do pai, ajeitando-a com cuidado. Você também está bonito, papai. Foram palavras simples, mas para Marcelo foram transformadoras. Sua filha havia tocado nele por vontade própria. Havia falado com ele sem ser perguntada. Havia estabelecido uma conexão, pequena mas real, e aquilo significava tudo. Camila observava a cena com um sorriso discreto, satisfeita ao ver que seus esforços para reaproximar pai e filha finalmente começavam a dar frutos. Mas a harmonia durou pouco. Valéria surgiu da cozinha, limpando as mãos em um avental, e ao ver Laura vestida daquela forma, seu rosto se fechou completamente. Quem escolheu essa roupa? A pergunta saiu acusadora, carregada de desaprovação. Eu trouxe para ela, dona Valéria. Camila respondeu com calma. Achei que ela ia gostar de usar algo especial hoje. Especial. Valéria caminhou até Laura e examinou o vestido, com um olhar crítico. Helena sempre vestia Laura com o vestido verde de cetim no Natal. Era tradição. Esse aqui é muito chamativo, muito adulto para uma criança. Ele é apropriado para a idade dela, e ela gostou. Camila manteve a voz firme, mas respeitosa. Laura escolheu usar. Não é, Laura? A menina, pressionada entre as duas mulheres, olhou de uma para outra sem saber o que dizer. Seus olhos se encheram de lágrimas, confusão e medo tomando conta de sua expressão. Camila percebeu imediatamente o erro de ter colocado a criança naquela posição e se ajoelhou ao lado dela. Ei, não precisa ficar triste. Você está linda do jeito que está e é isso que importa. Mas Valéria não estava disposta a deixar passar. Ela pegou Laura pela mão e puxou a menina na direção das escadas. Vem, vamos trocar essa roupa. Vou pegar o vestido certo. Valéria, espera. Marcelo finalmente interveio, colocando-se entre a cunhada e as escadas. Laura está bem assim, ela está feliz. Vamos deixar como está. A expressão de Valéria endureceu ainda mais. Você não entende, Marcelo. Isso não é sobre estar feliz ou não. É sobre honrar a memória de Helena. É sobre manter vivas as tradições que ela criou. É sobre não deixar que uma estranha venha aqui e mude tudo como se Helena nunca tivesse existido. Camila não é uma estranha. E Laura não é um memorial. Ela é uma criança viva que precisa seguir em frente. A voz de Marcelo subiu de tom pela primeira vez. Nós todos precisamos seguir em frente. Seguir em frente. Valéria soltou a mão de Laura e deu um passo ameaçador na direção de Marcelo. É isso que você quer? Esquecer que Helena existiu? Substituí-la por essa moça que apareceu do nada e que você mal conhece? Ninguém está substituindo ninguém. Marcelo sentia a raiva começando a ferver, mas estamos tentando criar uma vida nova para Laura, uma vida onde ela possa ser feliz sem carregar o peso do luto em cada momento. E quem te deu o direito de decidir isso sozinho? Quem te deu o direito de apagar Helena da vida dessa criança? Valéria estava perdendo o controle agora, a voz trêmula de emoção. Eu prometi para minha irmã que cuidaria de Laura. Eu prometi que manteria viva a memória dela. E você está destruindo tudo. Valéria, ninguém está destruindo nada. Camila tentou intervir, sua voz suave mas firme. A memória de Helena sempre vai estar aqui. Mas Laura também precisa ter espaço para criar suas próprias memórias, suas próprias tradições. Você não tem o direito de falar sobre minha irmã.
Valéria se virou para Camila com uma fúria que assustou até Marcelo. Você não a conheceu, você não sabe o que ela era, você não sabe nada. Eu sei que ela amava Laura acima de tudo, e se ela amava, então ela gostaria de ver a filha feliz, não presa em um passado que não pode ser mudado. As palavras de Camila foram ditas com uma convicção tão profunda que por um momento até Valéria ficou em silêncio. Mas a trégua foi breve. A cunhada olhou ao redor, vendo a árvore nova que Marcelo montara, os enfeites diferentes que ele escolhera, tudo tão distinto das decorações que Helena costumava usar. E algo dentro dela se rompeu. Vocês estão apagando ela, estão tirando tudo o que ela construiu, estão fingindo que ela nunca existiu. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Valéria, mas sua voz continuava carregada de raiva. E eu não vou permitir. Eu não vou ficar aqui assistindo enquanto vocês destroem tudo. Valéria entrou na cozinha e voltou segurando uma foto emoldurada de Helena. Era uma imagem linda, tirada em um Natal anterior, onde ela sorria radiante ao lado de Laura, ainda bebê. Ela colocou a foto no centro da mesa, já arrumada para a ceia, e olhou desafiadoramente para Marcelo. Ela vai estar aqui hoje, presente, porque ela faz parte dessa família e sempre vai fazer. Ninguém disse que ela não faz parte, Valéria. Marcelo tentou manter a voz baixa, consciente de que Laura estava assustada, grudada nas pernas de Camila. Mas você precisa entender que a forma como você está lidando com isso não é saudável. Para você, para mim e muito menos para Laura. Saudável? Valéria soltou uma risada amarga. Você quer falar de saudável? Você que abandonou sua filha por meses, que se escondeu no trabalho, que mal olhava para ela, e agora vem me dar lição de moral? Eu sei que errei. Eu sei que falhei. E estou tentando consertar. Mas para isso preciso que você me ajude, não que trabalhe contra mim. Marcelo deu um passo à frente, tentando alcançar alguma conexão com a cunhada. Valéria, você também está sofrendo. E está usando Laura como válvula de escape para sua dor. Isso não é justo com ela, como você ousa? A voz de Valéria subiu a um patamar perigoso. Como você ousa dizer que estou machucando minha sobrinha? Eu a amo mais do que tudo nesse mundo. Ela é tudo o que me resta da minha irmã. E é exatamente esse o problema. Laura não pode ser responsável por preencher o vazio que Helena deixou na sua vida. Ela não pode carregar esse peso. Camila falou com uma firmeza que surpreendeu a todos. Ela é uma criança que precisa de amor, sim, mas um amor que permita que ela cresça livre, não um amor que aprenda ao passado. Valéria olhou para Camila com tanto ódio que por um momento pareceu que iria avançar fisicamente contra ela. Quem você pensa que é para vir aqui e julgar meu amor pela minha sobrinha? Você, que não tem filhos, que não tem família, que provavelmente está aqui só pelo dinheiro que Marcelo paga. As palavras foram um golpe baixo, mas Camila não recuou. Eu estou aqui porque me importo com Laura, porque vejo nela um potencial incrível que está sendo sufocado por toda essa dor não resolvida dos adultos ao seu redor. E sim, talvez eu não tenha filhos, mas sei reconhecer quando uma criança está sofrendo. E Laura está sofrendo nesse clima de tensão constante. Laura não está sofrendo. Ela está sendo protegida. Protegida de esquecer quem sua mãe foi. Valéria estava beirando a histeria agora. Foi quando Laura, que até então permanecera em silêncio, soltou um soluço alto e começou a chorar. Era um choro desesperado, assustado, de quem não entendia por que os adultos ao seu redor estavam gritando, por que tudo parecia tão pesado, por que um dia que deveria ser feliz estava se transformando em um pesadelo. Camila imediatamente se abaixou e abraçou a menina, protegendo-a com o corpo enquanto murmurava palavras tranquilizadoras em seu ouvido. Está tudo bem, meu amor. Está tudo bem. Ninguém está bravo com você. Marcelo sentiu o coração despedaçar ao ver a filha naquele estado, e pela primeira vez, algo dentro dele se rompeu. A culpa, a dor, a tolerância excessiva, tudo deu lugar a uma clareza cristalina. Aquilo precisava parar. Agora. Valéria, acho melhor você ir para casa. A voz de Marcelo saiu firme, controlada, mas definitiva. A cunhada o encarou incrédula. O quê? Você ouviu?
Vai para casa. Essa noite foi longe demais. Laura está apavorada e você está completamente fora de controle. Precisamos de espaço. Você está me expulsando? No Natal? Valéria parecia não acreditar no que estava ouvindo. Você está me expulsando da casa da minha própria sobrinha? Não estou te expulsando. Estou pedindo que você vá para casa, se acalme e repense a forma como está lidando com tudo isso. Quando estiver pronta para ter uma conversa civilizada, você será sempre bem-vinda. Mas hoje não. Hoje você ultrapassou todos os limites. Valéria olhou ao redor, de Marcelo para Camila, de Camila para Laura, que chorava no colo da babá, e finalmente para a foto de Helena sobre a mesa. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, e ela pegou a bolsa com movimentos bruscos. Vocês vão se arrepender disso. Todos vocês. Um dia vão perceber que eu estava certa, que eu era a única que realmente se importava com manter Helena viva. E sem mais palavras, Valéria saiu pela porta da frente, batendo-a com tanta força que os quadros nas paredes tremeram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura continuava chorando, Camila continuava abraçada a ela, e Marcelo ficou parado no meio da sala, tentando processar o que acabara de acontecer. Ele havia expulsado a cunhada de casa na véspera de Natal. Havia escolhido o bem-estar da filha acima da dor de Valéria. Havia finalmente estabelecido um limite. E embora parte dele se sentisse culpado, uma parte maior se sentia aliviada, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Camila, me desculpe. Sinto muito por tudo isso. Marcelo se aproximou, ajoelhando-se ao lado delas. A jovem o olhou com compreensão. O senhor fez o que precisava ser feito. Laura precisa de paz e hoje ela não teria com Dona Valéria aqui. Marcelo acenou, depois estendeu os braços hesitantemente na direção da filha. Laura, você pode vir aqui com o papai? Para sua surpresa, Laura soltou Camila e se jogou nos braços do pai, escondendo o rosto em seu peito enquanto continuava soluçando. Marcelo a abraçou com toda a força, sentindo finalmente aquela conexão que tanto buscava. Sua filha estava em seus braços, confiando nele, buscando conforto nele. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava sendo o pai que deveria ser. Está tudo bem agora, meu amor, papai está aqui. Papai não vai deixar ninguém te assustar mais. Prometo. Os minutos que se seguiram à saída de Valéria foram marcados por um silêncio pesado, interrompido apenas pelos soluços cada vez mais espaçados de Laura. Marcelo continuava abraçado à filha, sentindo pela primeira vez em muito tempo que estava onde deveria estar. Camila observava a cena a poucos passos de distância, dando espaço para que pai e filha pudessem vivenciar aquele momento de reconexão sem interferências. A sala estava iluminada pelas luzes coloridas da árvore de Natal, criando um contraste quase surreal entre a beleza daquela decoração festiva e a tempestade emocional que acabara de passar por ali. Quando Laura finalmente se acalmou, Marcelo a afastou levemente para poder olhar em seus olhos inchados e vermelhos. Você está bem, meu amor? A menina acenou com a cabeça, mas seus olhos ainda refletiam medo e confusão. Por que a titia ficou brava? A pergunta era simples, mas carregava uma complexidade que Marcelo não sabia bem como explicar para uma criança de 6 anos com necessidades especiais. Ele olhou para Camila, buscando apoio, e ela se aproximou, sentando-se no chão ao lado deles. Sabe, Laura, às vezes as pessoas adultas ficam muito tristes quando perdem alguém que amam. E essa tristeza pode fazer com que elas ajam de formas que não são muito legais. A titia Valéria não está brava com você. Ela está triste por causa da mamãe. E quando a gente está muito triste, às vezes, a gente não sabe como se comportar direito. A explicação de Camila foi gentil, adequada, honesta sem ser assustadora. Mas ela gritou. Laura murmurou baixinho. Eu sei. E não deveria ter gritado. Você não fez nada errado. Marcelo apertou a mão pequena da filha entre as suas. O papai devia ter impedido aquilo antes. Devia ter protegido você melhor. Desculpa por ter deixado as coisas chegarem até aqui. Laura olhou para o pai com aqueles olhos castanhos profundos que tanto lembravam Helena. Mas desta vez, Marcelo conseguiu sustentar o olhar
sem sentir apenas dor. Conseguiu ver não apenas a lembrança da esposa, mas a individualidade da filha. A pessoa única que Laura estava se tornando, com sua própria personalidade, suas próprias necessidades, seus próprios sonhos. Você não vai embora de novo, papai? A pergunta saiu carregada de vulnerabilidade, revelando o medo que a menina carregava havia meses. Não vou. Prometo que não vou. Posso ter que trabalhar às vezes, mas nunca mais vou me afastar de você do jeito que eu fiz. Você é a coisa mais importante da minha vida, Laura. E eu demorei muito para entender isso. Mas agora eu entendo. E vou passar o resto da vida tentando compensar o tempo que eu perdi. As palavras saíram do fundo da alma de Marcelo, carregadas de uma sinceridade tão pura que até Camila sentiu os olhos marejarem. Laura, por sua vez, jogou os braços ao redor do pescoço do pai novamente. Desta vez, não por desespero, mas por afeto genuíno. E Marcelo a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Quando finalmente se separaram, Camila se levantou e estendeu as mãos para ambos. Que tal a gente aproveitar essa noite? A ceia está pronta, a casa está linda, e nós três podemos fazer dessa uma véspera de Natal especial. Sem brigas, sem tensão, só a gente celebrando estar junto. Laura olhou para Camila, depois para o pai, e um pequeno sorriso começou a se formar em seus lábios. Posso usar meu vestido vermelho? Claro que pode, você está linda nele. Marcelo sorriu de volta, sentindo o coração mais leve do que estivera em meses. Os três seguiram para a cozinha, onde a comida que Valéria havia preparado com tanta obsessão ainda estava disposta sobre a bancada. Marcelo olhou para tudo aquilo e sentiu uma pontada de culpa. Valéria havia trabalhado o dia inteiro naquela ceia, colocando amor e dor em cada prato. Mas ele sabia que havia feito a escolha certa. Não podia permitir que Laura continuasse sendo exposta àquele ambiente tóxico, por mais que entendesse a origem da dor da cunhada. Camila, com sua praticidade característica, começou a organizar tudo. Serviu os pratos com cuidado, levou tudo para a mesa da sala, ajustou a foto de Helena de forma mais discreta em um canto, acendeu velas perfumadas que trouxeram um ar acolhedor ao ambiente. Em poucos minutos, a mesa que antes parecia um altar de luto se transformou em um espaço de celebração da vida. Os três se sentaram e, pela primeira vez desde a partida de Helena, aquela casa teve uma ceia de Natal. Não foi perfeita. Não foi como as ceias do passado, repletas de risos, conversas animadas e a presença calorosa de Helena. Mas foi real, foi honesta, foi um recomeço. Durante o jantar, Marcelo fez questão de conversar com Laura, perguntando sobre suas brincadeiras favoritas, sobre o que ela gostava de fazer com Camila, sobre seus desenhos preferidos. E Laura, aos poucos, foi se abrindo. Falava devagar, às vezes trocava palavras, mas falava, e cada palavra era uma vitória. Camila mediava a conversa com maestria, incentivando Laura a se expressar, ajudando Marcelo a entender melhor as necessidades da filha, criando pontes onde antes só havia abismos. E no meio daquela ceia simples, algo mágico aconteceu. Pela primeira vez em muito tempo, aqueles três seres humanos se conectaram verdadeiramente, não como patrão e funcionária, não como pai, ausente e filha negligenciada, mas como pessoas que se importavam umas com as outras, que queriam construir algo novo juntas. Após o jantar, sentaram-se na sala ao redor da árvore de Natal. Marcelo havia comprado alguns presentes para Laura durante a tarde, escondendo-os rapidamente antes que Valéria chegasse. Agora, ele os trouxe e colocou aos pés da árvore. Laura ficou encantada, os olhos brilhando de expectativa. "Posso abrir agora, papai?" "Pode sim." Marcelo sorriu, sentindo uma alegria genuína ao ver a empolgação da filha. Laura abriu cada presente com cuidado, exclamando de alegria a cada descoberta. Havia um conjunto de blocos de montar coloridos, um livro ilustrado sobre animais, um quebra-cabeça de madeira com peças grandes e, por fim, uma boneca de pano com cabelos castanhos muito parecidos com os dela. A menina abraçou a boneca contra o peito e olhou para o pai com tamanha gratidão
que Marcelo sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Obrigada, papai. Eu amei tudo. De nada, meu amor. Você merece isso e muito mais. Camila também havia trazido um presente, um pequeno embrulho discreto que entregou a Laura com um sorriso tímido. É só uma lembrancinha. Espero que você goste. Laura abriu e encontrou uma pulseira delicada com pingentes coloridos em formato de estrelas. Seus olhos se arregalaram de admiração. É linda, Camila. Cada estrela representa uma coisa especial sobre você. Camila ajudou a menina a colocar a pulseira no pulso. Essa aqui é porque você é forte. Essa é porque você é esperta. Essa é porque você é carinhosa. E essa é porque você é muito, muito especial. Laura olhou para a pulseira, depois para Camila, e se jogou em seus braços. Eu te amo, Camila. Foi a primeira vez que Laura dissera aquelas palavras para alguém além da família, e Camila, completamente desarmada, pela pureza daquela declaração, abraçou a menina com força, as lágrimas finalmente escapando. Eu também te amo, Laura. Muito. Marcelo observava tudo em silêncio, processando a profundidade daquela cena. Camila não era apenas uma babá. Ela havia se tornado parte essencial da vida de Laura, alguém em quem a menina confiava, a quem amava, com quem se sentia segura. E ele não poderia ser mais grato por aquela jovem ter entrado em suas vidas. A noite seguiu tranquila. Assistiram a um filme de Natal juntos, Laura acomodada entre o pai e Camila no sofá, segurando sua boneca nova com uma mão e usando a outra para brincar com os pingentes da pulseira. Ela adormeceu antes do filme terminar, a cabeça recostada no ombro de Marcelo, uma expressão de paz absoluta no rosto. Com cuidado, Marcelo a carregou até o quarto, Camila seguindo logo atrás. Juntos colocaram Laura na cama, cobriram-na com o edredom, deixaram uma luz noturna acesa e saíram em silêncio. No corredor, Marcelo parou e se virou para Camila. Obrigado, por tudo, por ter trazido minha filha de volta à vida, por ter me ajudado a encontrar o caminho até ela, por ter aguentado toda a hostilidade da Valéria, por simplesmente estar aqui. Camila sorriu suavemente, um pouco sem jeito com a gratidão dele. Eu só fiz meu trabalho, Sr. Marcelo. Não, você fez muito mais do que isso, e eu preciso que você saiba o quanto isso significa para mim. Para nós. Marcelo segurou a mão dela por um breve momento, um gesto de agradecimento sincero. Camila acenou emocionada. Laura é uma criança especial. É impossível não se apegar a ela. E o senhor também está fazendo um trabalho incrível. Vi o quanto mudou nas últimas semanas. Vi o esforço que está fazendo. E tenho certeza que Laura também vê. Os dois desceram de volta para a sala e conversaram por mais algum tempo. Marcelo abriu-se de uma forma que não fazia há muito tempo, falando sobre Helena, sobre a culpa que carregava, sobre o medo de nunca conseguir ser um pai adequado para Laura. Camila o ouviu com atenção, oferecendo palavras de encorajamento, lembrando-o de que ninguém é perfeito, que o importante é estar presente e tentar todos os dias. Quando Camila finalmente foi embora, já passava da meia-noite. Marcelo trancou a casa e subiu para seu quarto, mas antes parou mais uma vez na porta, do quarto de Laura. A menina dormia tranquila, abraçada à boneca nova, a pulseira brilhando suavemente à luz noturna. E naquele momento, Marcelo fez uma promessa silenciosa. Prometeu que nunca mais se afastaria, que estaria presente em cada momento, que seria o pai que Laura merecia, nem que isso custasse tudo dele. Os dias que se seguiram ao Natal foram de adaptação. Valéria não deu mais notícias e, embora Marcelo sentisse uma ponta de preocupação, sabia que precisava dar espaço a ela. A cunhada precisava processar tudo, lidar com seu luto de forma mais saudável, entender que sua forma de agir estava prejudicando mais do que ajudando. Marcelo manteve sua promessa, reorganizou completamente sua rotina de trabalho, recusou viagens, delegou projetos, passou a trabalhar de casa sempre que possível. Suas manhãs agora começavam com o café da manhã junto a Laura. Suas tardes eram dedicadas a participar das atividades que Camila organizava para a menina. Suas noites terminavam com histórias na hora de dormir, abraços longos e sussurros de te amo. E Laura florescia.
A cada dia um novo avanço. Começou a falar mais, a se expressar com mais clareza. Seus movimentos ficaram mais coordenados. Passou a tentar novas atividades, sem medo. Fez amizade com uma vizinha da mesma idade que também tinha necessidades especiais. Começou a sorrir mais, a rir mais, a viver mais. Camila continuava sendo o pilar fundamental daquele desenvolvimento. Mas agora, Marcelo também estava presente. Pai e babá trabalhavam em equipe, complementando-se, apoiando-se mutuamente, sempre com o bem-estar de Laura como prioridade máxima. Foi só 3 meses depois, em uma tarde quente de março, que Valéria reapareceu. Marcelo estava na varanda com Laura ensinando-a a regar as plantas, quando ouviu a campainha tocar. Ao abrir a porta, encontrou a cunhada do outro lado, visivelmente diferente. Seus olhos não carregavam mais aquela intensidade perturbadora. Sua postura não era mais rígida. Havia uma suavidade nela que não existia antes. Oi, Marcelo. A voz saiu hesitante, carregada de nervosismo. Valéria. Oi. Entre. Marcelo deu espaço para que ela passasse, surpreso, mas cautelosamente otimista. Eles se sentaram na sala e Valéria respirou fundo antes de começar a falar. Eu precisava te pedir desculpas. Por tudo. Pelo jeito que agi, pelas coisas que disse, pela forma como tratei você, Camila e especialmente Laura. Eu estava completamente perdida na minha dor e acabei projetando tudo isso em vocês. Marcelo a ouviu em silêncio, surpreso pela sinceridade dela. Valéria continuou. Depois daquela noite eu finalmente procurei ajuda profissional. Comecei terapia. E percebi o quanto eu estava usando Laura como substituta da Helena, como se mantendo a menina presa ao passado, eu pudesse de alguma forma manter minha irmã viva. Mas isso não era justo. Não era saudável. E estava machucando a única pessoa que eu jurava proteger. Valéria limpou as lágrimas que começavam a cair. Eu vim aqui não para pedir que você me deixe voltar a fazer parte da vida de Laura, porque sei que não mereço essa confiança agora. Vim apenas para pedir desculpas e dizer que vou respeitar qualquer decisão que você tomar. Se você achar que é melhor eu manter distância, eu vou entender. Marcelo ficou emocionado com a mudança evidente na cunhada. Valéria, Laura precisa de você na vida dela, mas precisa de uma tia que esteja presente de forma saudável, que celebre quem ela é, não quem a mãe dela foi. Você acha que consegue fazer isso? Valéria acenou, os olhos cheios de determinação. Eu vou tentar todos os dias. Não vai ser fácil. Ainda sinto muita falta da Helena, mas agora entendo que honrar a memória dela é ajudar a filha dela a ser feliz, não mantê-la presa no luto. Então você é sempre bem-vinda aqui. Mas com limites claros, e com respeito ao trabalho da Camila e à rotina que estabelecemos para Laura. Eu concordo com tudo. Valéria se levantou, limpando o rosto. Posso ver ela? Só por alguns minutos? Marcelo acenou, e os dois foram até a varanda, onde Laura brincava com uma mangueira, molhando as plantas e rindo cada vez que a água espirrava. Ao ver a tia, a menina hesitou por um momento, mas Valéria se aproximou devagar, ajoelhando-se na altura da sobrinha. Oi, Laura. A titia te assustou naquele dia. E eu sinto muito, muito mesmo. Você não merecia aquilo. A voz de Valéria era genuína, desprovida de qualquer manipulação ou dramaticidade. Laura olhou para ela por longos segundos, processando. Então, com a inocência característica das crianças que perdoam mais facilmente do que os adultos, ela estendeu a mão e tocou o rosto da tia. Você está melhor agora, titia? Estou tentando ficar melhor e vou continuar tentando. Prometo. Laura acenou e voltou sua atenção para as plantas e aquilo foi suficiente. Era um recomeço, pequeno, frágil, mas real. E Valéria aceitou, grata por ter recebido uma segunda chance. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova, mais equilibrada. Valéria visitava a sobrinha uma vez por semana, sempre respeitando os horários estabelecidos, sempre agindo de forma tranquila e positiva. Marcelo continuava presente, assumindo seu papel de pai com dedicação renovada. E Camila permanecia como o elo fundamental, a pessoa que trouxera luz para aquela família
quando tudo parecia perdido. Laura continuou progredindo de formas que surpreendiam até os especialistas. Começou a frequentar uma escola especial, onde fez amigos, desenvolveu novas habilidades e ganhou cada vez mais autonomia. Seus sorrisos eram constantes agora. Suas risadas enchiam a casa. Ela vivia plenamente, sem o peso de ter que ser algo ou alguém além de si mesma. Um ano após aquela noite turbulenta de Natal, a casa estava novamente decorada para as festas. Mas desta vez, o ambiente era completamente diferente. Não havia tensão, não havia cobranças veladas. Havia apenas amor. Amor nas suas múltiplas formas. O amor de um pai que aprendera a estar presente. O amor de uma tia que aprendera a honrar o passado sem se prender a ele. E o amor de uma jovem mulher que entrou na vida daquela família como profissional e permaneceu como parte essencial dela. Na véspera de Natal, todos se reuniram para a ceia. Valéria trouxe sua famosa rabanada, mas desta vez sem a obsessão de recriar exatamente a receita de Helena. Marcelo preparou o peru, seguindo um tutorial online e errando em alguns pontos, mas rindo das próprias falhas. Camila organizou a mesa, desta vez com a ajuda de Laura, que insistiu em colocar os guardanapos em cada lugar. E quando finalmente se sentaram para comer, havia uma foto discreta de Helena em um canto da sala, não dominando o ambiente, não transformando a noite em memorial, mas presente, porque ela sempre faria parte daquela família, não como um fantasma que assombrava, mas como uma lembrança amorosa que inspirava todos a serem melhores. Laura, sentada entre o pai e Camila, olhou ao redor da mesa e sorriu. Estou feliz. 3 palavras simples que significavam tudo, porque no fim era disso que se tratava aquela jornada. Não de esquecer o passado ou de negar a dor, mas de permitir que a vida continuasse, de permitir que a alegria voltasse, de permitir que o amor, nas suas formas mais puras e verdadeiras, preenchesse os espaços que a perda havia deixado vazios. Marcelo olhou para a filha, para Camila, para Valéria, e sentiu uma gratidão profunda. Gratidão por todos ali. Gratidão pela segunda chance que recebera. Gratidão por ter encontrado forças para mudar, para enfrentar seus demônios, para escolher a felicidade da filha acima de tudo. Aquela noite de Natal, que um ano antes quase destruíra aquela família, acabara se revelando o ponto de virada que salvara todos. O momento em que a verdade veio à tona, o medo foi exposto e o amor finalmente teve permissão para agir. E enquanto brindavam com suco de uva e riam de piadas bobas, enquanto Laura mostrava orgulhosa sua nova habilidade de servir as pessoas à mesa, enquanto Valéria contava histórias engraçadas da infância com Helena que não traziam dor, mas sim saudade doce, enquanto Camila observava tudo com um sorriso satisfeito de quem sabia que havia feito diferença na vida daquelas pessoas, uma coisa ficou clara para todos. O amor cura, não de forma instantânea, não de forma mágica, mas de forma real e profunda. O amor, quando é genuíno, quando é paciente, quando é generoso, tem o poder de reconstruir o que parecia irremediavelmente quebrado. Tem o poder de trazer luz onde só havia escuridão. Tem o poder de transformar dor em crescimento, perda em recomeço, desespero em esperança. E naquela casa de tijolos aparentes no bairro Batel de Curitiba, o amor havia vencido. Não porque negou a dor, mas porque a atravessou. Não porque esqueceu o passado, mas porque construiu um futuro. Não porque foi fácil, mas porque valeu a pena. Laura cresceria, continuaria progredindo, superando desafios, vivendo plenamente. Marcelo continuaria sendo o pai presente que prometera ser, aprendendo todos os dias, errando às vezes, mas sempre tentando. Valéria continuaria sua jornada de cura, honrando a memória da irmã através da felicidade da sobrinha. E Camila continuaria ali, não mais apenas como babá, mas como parte fundamental daquela família remontada, daquele lar reconstruído tijolo a tijolo, através do amor, da paciência e da coragem de recomeçar. E quando a noite terminou e Laura adormeceu com um sorriso no rosto, abraçada à boneca que ganhara 1 ano atrás, todos souberam que haviam conseguido. Haviam atravessado a tempestade.
Haviam sobrevivido ao luto. Haviam encontrado o caminho de volta à luz. E o mais importante, haviam aprendido que família não é só sangue. Família é quem escolhe ficar, quem escolhe amar, quem escolhe estar presente mesmo quando é difícil, quem escolhe lutar pela felicidade uns dos outros, sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo, Laura e Camila tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de recomeço, superação e amor verdadeiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a transformação de Marcelo, a dedicação de Camila, o renascimento de Laura. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções e tocar sua alma.